Estamos começando mais um episódio da nossa primeira temporada, Quem Faz Nascer e Crescer, onde a gente está conhecendo um pouco mais das histórias, trajetórias e propósitos dos nossos profissionais que compõem aqui a equipe Nascer e Crescer. E hoje a gente vai conversar com a Marcela, que é fonoaudióloga e tá somando muito no nosso time. E a gente vai poder conversar muito mais ainda com a Marcela nas próximas temporadas, porque eu tenho certeza que o assunto que ela vai falar é de muito interesse com relação ao desenvolvimento de aprendizagem e as mães vão adorar. Má, eu queria que Oi. você contasse um pouquinho para o pessoal quem é a Marcela, além da profissão. Obrigada por você estar com a gente e por você ter aceitado, topado, participar do nosso pod. Então, eu sou a Marcela, eu tenho 25 anos e, além de fono, eu também sou filha mais velha e irmã mais velha da Manuela. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ir em cafés, em museus, eu gosto muito de assistir filmes, sou fã de cinema, principalmente antigo. Minha maior diva é a Audrey Hepburn. E eu também gosto muito de comer, principalmente comidas de outros países. Gosto muito de comida mexicana, comida coreana. Essa sou eu. Super estudiosa, super interessada em aprender. É que é difícil a gente se descrever É falando muito essas coisas, difícil. qualidades. Ai, sou estudiosa, sou esforçada. Mas a gente sabe dos bastidores. A Marcela é uma figura, gente. É o que dizem. É o que dizem, É o a que gente se diverte dizem. muito com essa menina aqui. Má, conta um pouquinho para as pessoas conhecerem mais sobre a sua escolha pela fonoaudiologia, o que te levou a escolher fono, como foram os seus caminhos aí para se direcionar para essa área que você atua hoje. A Marcela acabou de defender um mestrado, Semana já passada. já engatou aí um doutorado, então tem uma participação ativa aí em congressos importantes da nossa área. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa trajetória tão incrível aí que você tem, tão novinha, mas tão cheia de conquistas. Na verdade, eu não escolhi fonoaudiologia no início. Eu tinha muita vontade de fazer jornalismo. E eu fiquei com essa vontade durante todo o ensino médio. No terceiro ano, a gente fica meio em dúvida. Ai, o que que eu vou fazer? O que que eu vou prestar? Eu prestei tudo. Tudo possível eu prestei. Até barro branco eu prestei. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Mas eu tinha ido bem no Enem. E aí eu resolvi colocar minha nota. Ai, vamos ver o que que dá. E eu morava perto da USP. E USP, ninguém vai falar não pra USP, né? Então, coloquei minha nota na fono, eu olhei, né, a grade, me interessei porque eu vi linguística. Então foi isso que me chamou a atenção. E acabou que eu passei. Mas eu entrei meio assim, ai, será que é isso que eu quero? Ai, não, acho que eu quero jornalismo mesmo. Ai, mas vamos lá, porque eu não sou doida, né? Passei na USP e vou lá. Vou ver o que que é. E aí foi passando o tempo e no início eu fui só me dedicando. Ah, eu vou tirar nota, eu vou passar esse bimestre. Aí fui ficando, até que conheci a linguagem escrita. Aí sim, aí eu falei, não, isso é Era muito isso. legal. E minha mãe é professora, então durante toda a minha infância eu tava muito acostumada em ver ela selecionando materiais. Eu via ela comentando em casa, ai, é tão legal, filha. Esse aluno não sabia e agora ele tá sabendo, tá lendo, tá escrevendo. A mãe se emociona quando vem falar comigo. Então eu já sabia que era uma área muito gratificante. E eu percebi que eu tinha jeito para isso. Eu percebi que me vinham ideias, que as professoras elogiavam a minha atuação nessa área. Então eu resolvi que essa área seria boa para mim. E tive a sorte de também conhecer ótimos professores que me encaminharam, né, para essa área. E fui seguindo, e aí quando eu saí da faculdade, eu tive a sorte de já conseguir atuar nessa área, me estabelecer com meus pacientes com essas demandas de linguagem escrita. E foi assim que eu cheguei aqui. Ah, e eu acho que de tudo que você contou, você podia falar só um pouquinho sobre a sua pesquisa de mestrado que você acabou de defender. Acho que a gente vai ter a oportunidade de falar de forma mais aprofundada, mas já dá assim um spoiler. Certo. Durante a nossa atuação clínica, o que a gente vem observando que muitas crianças ou até mesmo adolescentes, então já mais velhos, chegavam na clínica com demandas de escrita.
Porém, também tinham demandas na fala. E muitas vezes os erros na fala também aconteciam na escrita. E eram crianças que tinham um histórico de já ter passado por intervenção fonoaudiológica. Então a dúvida era, por quê? Por que que essas crianças não melhoram com a intervenção tradicional? E o que que a gente pode fazer para sanar esse problema? Porque são crianças que não tinham mais muito tempo, então já estavam no ensino fundamental 2 e com um monte de defasagem. Então eu parti daí. E aí eu inventei, né, junto com a minha orientadora, a gente foi organizando um programa de intervenção que atendesse essa demanda, tanto na fala quanto na escrita. E os resultados foram, claro, preliminares, foi um estudo piloto, mas foram muito promissores. Então agora meu intuito é fazer um estudo maior para que eu possa mesmo validar esse programa, para atender tanto fala quanto escrita. Muito bom. E eu acho que também, de tudo que você contou, eu queria te perguntar o que mais te encanta na sua atuação, no que você faz. Acho que você já falou bastante, assim, mas tem algo, assim, mais específico? Tem duas coisas que eu gosto muito. Primeiro, eu gosto muito de estar nesse universo das crianças. Então, às vezes elas trazem pra mim alguma coisa que elas gostam. E eu percebo que elas esperam que eu fale, tá. Igual elas já estão acostumadas a ouvir. E quando eu falo, é verdade, eu conheço isso também. Eu percebo que elas ficam muito encantadas, elas querem me contar mais. Ou elas ficam, nossa tia, você conhece? Você sabe o que é isso? Então, essa parte eu gosto muito, de ter esse relacionamento com as crianças. E outra parte que eu gosto é delas perceberem o quanto elas evoluíram. Então a gente tá lá fazendo os exercícios e elas falam, não, peraí, não tia, deixa eu ler. Não, não é assim. Então hoje mesmo isso aconteceu. A criança queria escrever prato e ela escreveu parto. Falei, lê aí pra mim. Aí ela leu parto. Tia, não era isso. Não tá certo. Aí ela conseguiu fazer a correção sozinha. Então, eles perceberem o quanto eles estão evoluindo e não vão depender mais de mim, terem essa autonomia é minha parte favorita. É muito lindo mesmo. E existe mito na sua profissão, na sua atuação? Um mito específico que você acha que não, isso aqui precisa ser desconstruído? Que crianças que têm dislexia são burras. Existe ainda esse mito que é bizarro, porque não tem nada a ver com inteligência. A dislexia nada mais é do que realmente tem uma origem neurobiológica, mas não tem nada a ver com a inteligência. É uma dificuldade na leitura que pode acarretar dificuldade na escrita. Mas não significa que uma criança disléxica tenha menos capacidade, ou que não vai conseguir ter uma profissão. Tem esse mito também, essa pessoa, o que ela vai fazer da vida? Não, ela pode conseguir ter uma vida completamente normal. Então isso é um mito que a gente precisa muito conversar sobre para realmente mudar essa crença das pessoas, que é uma crença completamente limitante. Às vezes as crianças têm uma autoestima baixa por achar que por ter dislexia elas não conseguem ter uma vida completamente normal. Não tem nada a ver. Isso é algo que acontece muito mesmo, né? E até chegar no diagnóstico de dislexia, a fonoaudiologia tem um papel super importante também. Super importante, e muitas vezes os pais não sabem que o fonoaudiólogo participa ativamente desse diagnóstico. Perfeito. Então consideram muito que é só o médico, mas não, o fonoaudiólogo está nesse diagnóstico, que envolve, claro, o médico, envolve também relato dos professores, e só pode ser feito após a alfabetização. Então não existe um diagnóstico de dislexia antes do 3º ano, que é quando a gente considera que finalizou o processo de alfabetização. Claro que nós podemos observar alguns riscos mas não podemos fechar o diagnóstico. E também, uma outra coisa que eu acabei de lembrar, também muita gente confunde dislexia, desortografia. Era isso que eu ia perguntar. Acontece muito isso. Então, a criança escreve muito errado. Será que é dislexia? Não, mas peraí, como é que tá a leitura dessa criança? A gente precisa ver isso. Não existe a gente fechar a dislexia se não tem nenhum prejuízo na leitura. A dislexia é um prejuízo na leitura. Então, se a criança tem muitas trocas, por exemplo, na escrita, vamos investigar, então, também uma desortografia. E não pensar que é dislexia. Perfeito. E eu acho que isso vai de encontro também ao que eu ia te perguntar na sequência, que é se existem questões que os pais ainda não conhecem sobre o seu trabalho. Muitas vezes eles não sabem que eu atuo nos transtornos específicos de aprendizagem. Muitas vezes fono, o que as pessoas entendem? Fala. Isso. Então, quando a primeira sessão eu gosto de explicar, você sabe o que é uma fono da área educacional?
Você sabe com que eu atuo? E a primeira sessão é sempre assim, voltada para eu explicar mesmo, porque eles não sabem. Então eu explico, por exemplo, olha, eu vou atuar no processamento fonológico, que é extremamente importante para a leitura e para a escrita. Eu vou atuar, por exemplo, na compreensão leitora, e os pais normalmente não sabem. Tanto que quando eles são encaminhados, eles chegam e até perguntam, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, por que eu tô aqui? Meu filho fala normal. E aí eu explico como é a minha atuação. Que geralmente gera bastante dúvida também com relação à atuação da fonoaudiologia na parte de leitura escrita, mas também com pedagoga ou neuropsicopedagoga. Como que se diferencia, Má, para as famílias entenderem um pouco mais essa atuação? Um pequeno adendo, gente. Eu fiz pós, tá? Em psicopedagogia, então eu também sou psicopedagoga. Mas, primeira coisa, às vezes os pais chegam pra mim achando que eu vou fazer um tipo de reforço. Eu já explico que não é isso. Eu não vou fazer tarefa com seu filho, não é esse o meu papel. Então, a primeira coisa é eu vou atuar na leitura e na escrita. Então, por exemplo, trocas. Então, se uma criança troca surdo sonoro, então, por exemplo, letra F e letra V. Esse tipo de coisa eu vou atuar, não numa tarefa. E o que acontece em relação a psicopedagogo e fonoaudiólogo? Psicopedagogo atua, sim, na aprendizagem, mas principalmente ele dá ferramentas para que a aprendizagem seja efetiva. Então, é uma criança que não tem tempo de atenção, por exemplo. É uma criança muito impulsiva. Então, não consegue ficar lá durante a aula, ou não consegue terminar uma tarefa, o psicopedagogo vai atuar nisso. Perfeito. Certo? Agora, se é uma criança que tem essas trocas, por exemplo, de surdo sonoro, ou uma leitura muito lenta, o fonoaudiólogo, então, pode atuar. Então, a psicopedagoga, ela vai dar ferramentas para que a aprendizagem seja efetiva. E quem vai atuar diretamente nessas trocas é a fonoaudióloga. Que vai atuar nessas habilidades mais direcionadas Isso. aí, né? Com relação à leitura e escrita, né? Exato. Perfeito. Mas, nossa, é muito interessante. A gente vai ter muita coisa para conversar. Vocês vão gostar muito dos nossos próximos formatos, né? Das próximas temporadas, onde a gente vai colocar realmente profissionais que têm uma atuação conjunta, mas de áreas diferentes, que vai conseguir somar. Então, por exemplo, duas fonoaudiólogas que atuam com a parte de aprendizagem, que atuam com a parte desse desenvolvimento, dessas habilidades mesmo de leitura, de escrita, mas que são atuantes de formas distintas. Então, a Marcela, por exemplo, que atua na parte de leitura e escrita, é diferente de uma fonoaudióloga que trabalha com processamento auditivo central no diagnóstico. E aí, eu acho que elas conversando juntas vai ser incrível, porque vocês vão trazer muita informação para quem não faz ideia de que talvez o filho precise daquele tipo de intervenção, ou até de um diagnóstico, né? Com certeza. Então, a gente tá estruturando, eu já tô dando spoiler já das próximas temporadas, hein? Mas vocês não podem perder, porque vai estar muito legal. Às vezes chega um caso, tem diagnóstico, tá quase fechado a dislexia. E eu pergunto, já foi numa fonoaudióloga pra ver essas questões auditivas? Não, mas não tem nenhuma perda auditiva. E aí eu falo do processamento auditivo central, então eu acho que casa muito. Soma muito, né? Isso. Então, a gente vai falar muito sobre tudo isso de forma muito mais detalhada, então vamos ficar de olho aí nas próximas temporadas. Má, vamos contar pro pessoal como é que você chegou no Nascer e Crescer? Vamos. Gente, na verdade, a Rafa me puxou assim pela mão e falou, vem. Então a gente conversou um tempo atrás, né, por mensagem, e aí a gente já tinha, que tal? E ficou no ar. Aí ficou aquela vontade, plantou a sementinha. Mas eu estava assim, na minha coleta, bem no olho do furacão. Insana, cheia de demandas. Meu dia precisava de 70 horas pra eu conseguir dar conta de tudo. Então naquele momento não dava. Mas depois, finalizei a coleta. Minha vida ficou um pouco mais tranquila. E aí eu consegui vir. E, gente, é muito, muito gostoso aqui. Fazendo já a propaganda. É muito gostoso. É um ambiente muito acolhedor. Gente, recebi bolo no meu aniversário, tá? Recebi bexiga. No dia que eu defendi o mestrado, cheguei aqui, tinha flor. Então, gente, gosto muito. A gente realmente honra quem escolhe estar aqui com a gente, porque realmente faz parte da nossa
história, né? E a gente também sente o mesmo, que a gente é parte da história de vocês que estão aqui. Mas a Marcela veio, da mesma forma que eu falei sobre a Isa, que é a outra fonoaudióloga que está conosco, justamente na intenção de suprir essa demanda dos pacientes que ficavam com a gente. Então chegava ali 5 aninhos, tanto que a maior parte dos pacientes que estão com a Marcela hoje foram meus pacientes, né? Que eu acompanhei, mas que chegou a um certo ponto que eu falei, olha, agora precisa de uma outra visão, de uma outra abordagem, porque a demanda que ele apresentava já não é mais a demanda que eu consigo atender. E aí a gente foi vendo essa necessidade, eu falei, nossa, eu preciso de uma fono que trabalhe, que dê continuidade a esse trabalho, né, com as crianças maiores, que precisam dessa atenção no desenvolvimento da aprendizagem. E aí a Isa me falou sobre a Marcela. E acontece, Rafa, inclusive, que eu acho legal pontuar, crianças que tiveram alterações na fala, então faziam trocas, essa troca é superada na fala, mas se a criança já passou pelo início da alfabetização, seguem na escrita. Então, Isso é super importante. Se ela já fez essa conversão fonema-grafema errada lá no início, ela pode então ficar com isso, mesmo na fala já tendo sido corrigido, continua na escrita. Perfeito. Então, muitas vezes, e aí, o que vai fazer? A fono já, ok, não tem mais demanda na fala. E agora, pra onde essa criança vai? O erro continua na escrita. Exato. E é aí que eu entro. Então, hoje a gente tem uma visão aqui na clínica que muitas vezes a gente já até antecipa e faz esse trabalho de forma precoce, né? Então, ao invés de começar comigo ou com a Isa, a gente já direciona para Marcela, porque a gente sabe que ali vai haver uma necessidade maior nessa atenção, porque está muito próximo dessa idade de alfabetização. Então é como a Marcela colocou, a gente já começa direcionando a atuação para todas as habilidades, todas as demandas ali que são necessárias para que a gente faça uma prevenção mesmo, né, desse desenvolvimento de todas essas habilidades que essa criança precisa desenvolver. Mas a gente vai falar muito sobre isso ainda nas próximas temporadas. A Marcela vai continuar com a gente. E Má, muito legal. Eu queria que você falasse agora, deixasse uma mensagem para as famílias que estão assistindo a gente. O que você gostaria que eles soubessem? O que você gostaria de pontuar? Gostaria de pontuar que, primeiro, fiquei muito feliz de estar aqui e falar um pouquinho da fono educacional, porque eu acredito que a gente ainda precisa divulgar muito essa especialidade, Também porque acho. muita gente não conhece, ou quando encaminha pra fono, ninguém entende o porquê, ou até fala, ai, não, vou numa professora particular, já que a demanda é de aprendizagem. Então eu gostaria de pontuar isso. Se você percebe que o seu filho tem essas trocas na escrita, tem dificuldade na leitura, aquela leitura que é bem pausada, bem silabada, pense então em procurar uma fonoaudióloga, porque a gente pode ajudar e muito nesse processo. Então eu acredito que esse vai ser um espaço em que eu possa explicar mais sobre a minha atuação e ajudar essas famílias a entenderem como a fonoaudiologia pode ajudar na caminhada dessas crianças. Então eu acredito que seja isso. Eu espero que eu consiga também falar muito sobre diagnóstico, Isso. ajudar muito nas dúvidas que a gente tem. Muita. E letra feia. Letra feia é um diagnóstico? Qual seria o nome desse diagnóstico? E a fono vai dar caligrafia? Então, esses tipos de perguntas, eu acredito que a gente possa sanar nesse espaço. Com certeza, vai ser muito legal. Eu mesma tenho muitas dúvidas, muitas perguntas, mesmo sendo fonoaudióloga. Então, vejam só a importância de conversar com um especialista, né? Má, obrigada! Obrigada! Ansiosa para as próximas. Obrigada para você que nos assistiu até aqui. E lembre-se de permanecer conosco, porque aqui você pode nascer e crescer.